conheci a FAPES desde o início, né, quando eu voltei do pós-doutorado, voltei para fazer pós-doutorado, né, e aí eu percebo nessa evolução desses 20 anos, a evolução aconteceu com a minha carreira também, nós temos um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação jovem, evoluiu muito na área de pesquisa, a gente percebe pelos resultados, pelos indicadores, a gente precisa que essa pesquisa, que esse conhecimento gerado possa se tornar produto, serviço de volta para a sociedade. O primeiro trabalho, o esforço que a gente tem feito nesse início agora é retomar as parcerias federais, com os órgãos federais, e algumas parcerias internacionais. Se você for pensar bem, né? Por qual a importância da parceria? Porque ela mobiliza o nosso ecossistema, isso envolve os programas de pós-graduação, a gente precisa estar conectado a quem faz mais ciência, a quem está se inserido, né, nos grandes redes de pesquisa, quem está inserido também nos grandes ecossistemas de inovação. A FAPES ela tem um papel de protagonismo, né? Hoje é o principal fomento de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Aqui você veja bem a questão da maturidade. Nós somos jovens, um indicador que mostra a nossa juventude em termos de desenvolvimento do nosso ecossistema, não temos um parque tecnológico, né? Não temos um API, um ambiente promotor de inovação, referência. Por outro lado, nós temos o MCI, FUNSTEC MCI, que é um trabalho conjunto aí, as 3 L's, 4 L's, como queira, né? Sociedade, governo, as empresas, né, envolvidas, as grandes empresas, startups, em que se reúne já desde eu acho que 2018, 2019, com um fomento direcionado para o desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, assim, isso é, digamos assim, uma originalidade do Espírito Santo, é um diferencial do nosso Estado. Então, a gente precisa continuar nesse movimento de atrair lideranças, atrair estruturas de conexão, para fazer com que o nosso ecossistema possa, de fato, gerar os resultados esperados. O diálogo é facilitado, acho que esse é um trabalho muito bem feito ao longo da história da FAPES, né? A FAPES tem um diálogo muito facilitado com diversos setores da sociedade. A FAPES tem um papel que não vai ser coberto por ninguém, que a FAPES ela é o principal ator do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, é ela que faz o fomento. Então, assim, a gente precisa inserir todos nesse ecossistema. A FAPES tem ações que conseguem tocar até alunos no ensino fundamental 2, até trazer pesquisadores reconhecidos para trabalhar aqui no nosso estado. Então, essas ações que a FAPES realiza se materializaram em alguns editais. A gente tem edital que é voltado para mulheres na ciência, por exemplo, foi um sucesso. A gente repetiu a 2ª edição. Até acompanhando um pouco o resultado desse edital, a gente observa que hoje, a gente pode dizer que a FAPES ela consegue atender nas chamadas regulares o público de homens e mulheres de igual maneira. A gente percebe até que as mulheres estão sendo mais exitosas na conquista dos nossos editais do que os homens. Então isso mostra que o trabalho foi bem feito. Outra ação importante que a FAPES faz é levar a ciência e tecnologia para regiões de vulnerabilidade e atender comunidades que precisam desse apoio. E a nossa Comissão de Diversidade tem ajudado a gente poder transformar esse edital numa ação de interesse dessas comunidades vulneráveis. Então, por exemplo, um programa do Estado Presente, ele está no radar de algumas ações da FAPES, né? Então, e a gente consegue levar a ciência e tecnologia para essas comunidades também. Então, de uma certa maneira, vamos olhar assim, todos os capixabas têm que participar, têm que ter oportunidade de participar das nossas ações. E aí eu destaquei algumas, a outra, a nossa Bolsa, né? Nossa Bolsa é uma outra oportunidade. O governo do Estado dá mais de 20 mil bolsistas nessa história da FAPES, né? E a gente consegue, através desse programa, atender aqueles que não têm acesso, não conseguem acesso ao ensino superior. A gente oferece vagas, né, e são custeadas pelo Representa para mim oportunidade e representa para mim inovação de um governo que se preocupa com a sua juventude, com as pessoas que não têm condições de se mudarem para outros estados e que por isso têm a oportunidade de ingressar no ensino superior, mesmo que não na universidade pública, com bolsa seja de 100%, seja uma bolsa de 50%, mas não deixarem de realizar seus sonhos e de se especializarem. Acho que faz parte, né? Faz parte do nosso papel conectar, né, a comunidade, os jovens, né, a ciência, tecnologia e inovação. Acho que essa é uma experiência fundamental para a carreira deles. Né? É um ponto de inflexão, eu diria até graficamente, é um ponto de inflexão. É necessário a FAPES. Acho que a gente não consegue pensar, olha, como seria a ciência e tecnologia sem a FAPES. Esse é o grande desafio do Espírito Santo, qualificar pessoas de forma a beneficiar toda a nossa comunidade e poder se inserir como um ator com protagonismo nessas novas inovações tecnológicas, nesse avanço da tecnologia. A gente tem que estar acompanhando, a gente de uma certa maneira tem que buscar ações estruturantes aqui para continuar acompanhando essa evolução. Não perder o fio da história em termos de ciência, tecnologia e inovação. E eu acredito que a FAPES tem buscado isso, porém não podemos parar, né? É um processo contínuo, né? É um desafio a cada dia
né? Então a gente tem que continuar perseguindo sempre, acompanhar a evolução tecnológica que ocorre no momento. A ciência capixaba deve muito à FAPES e contamos com ela por muitos anos.